Hoje nós temos um trabalho especial que nós não conseguimos trazê-los mais que 2 vezes ao ano, que são os boiadeiros. E muitos são os lugares que não trabalham com essa linha, até mesmo porque não entendem muito a respeito desses nossos amigos, desses nossos irmãos espirituais que trabalham com a Umbanda para trazer para nós os socorros, as dádivas espirituais. A linha de boiadeiro, nós podemos levar a nossa imaginação ao Nordeste, né, aos boiadeiros, aquelas pessoas que de alguma forma tiveram uma encarnação ou mais ligada ao gado, à terra, e a dificuldade com que eles tinham para poder dar continuidade ao seu trabalho, com relação a todas as intempéries da natureza, chuva, sol, seca, né? E toda essa dificuldade que eles tinham para poder estar trabalhando nessa profissão tão árdua. E com isso eles foram aprendendo muitas coisas e se tornaram pessoas sábias com relação a tudo que se relacionava à natureza. Sabia-se quando ia chover, quando não ia chover, o que poderia acontecer, quando viria a seca. E todas essas dificuldades que os boiadeiros ou agregados passam nesse trabalho árduo. E toda vez que um gado deserta dos outros, toda vez que um gado desaparece, o boiadeiro vai então buscar esse gado e trazê-lo novamente ao grupo. E na visão espiritual, nós temos que remeter a nossa ideia de que os boiadeiros vêm fazer exatamente isso. Vêm agrupar a estrada do progresso, os espíritos que de alguma forma saíram da linha de evolução. Espíritos que se perderam dentre suas próprias mazelas, dentre seus próprios problemas emocionais, espirituais. Espíritos que acabaram por se distanciar dessa estrada evolutiva, que acabaram por se distanciar dos seus propósitos enquanto espíritos. E quando eu falo espíritos, eu falo também dos encarnados, que nós somos, na nossa primícia, espíritos. Mas principalmente dos desencarnados, que sofrem pelos seus problemas, que sofrem pela sua culpa, que sofrem por todos os desígnios que ele próprio se enveredou e causou na sua vida. Então, os boiadeiros, ele tem essa sabedoria já pré-estabelecido pelo plano espiritual de agregar, agrupar novamente ao Evangelho de Jesus as divinas leis, sendo que a principal, a da evolução. Então, muitos dos espíritos que se encontram perdidos dentro dos seus próprios dilemas,
que não é porque ele vive em estado de espírito, não está no momento, numa roupagem física e material, ele é diferente de nós. Quando um espírito parte desse orbe para o plano espiritual, ele leva exatamente aquilo que ele é. Ele não vai deixar de pensar igual ao que ele pensava enquanto matéria. Ele não vai se tornar pior ou melhor porque ele está desencarnado. Ele vai passar por um processo assim como nós passamos. Só que na condição de espírito, também vai ter que passar por provas, por aprendizado, por esclarecimento. Os degraus que eles vão atingir é igualmente enquanto encarnado. Só que na condição de espírito, tudo fica mais difícil, porque a oportunidade de resolvermos as nossas mazelas dessa e de outras encarnações, a oportunidade de aprendermos e de resgatar muitas das nossas dívidas do passado é o plano físico, é o plano material. Por isso que nós chamamos, a espiritualidade chama muita atenção, para que fiquemos atentos para não perder a encarnação. Para nós não nos envolvermos demais com as coisas do mundo material e esquecer o mundo espiritual, senão nós vamos atrasar a nossa evolução e, consequentemente, o nosso ideal de felicidade. Porque felicidade plena e completa não seria no planeta Terra um planeta de provas e expiações. Claro que temos sim momentos e devemos conquistar a felicidade interior, porque ela é de dentro para fora. Mas não se resume felicidade em ser poupado das provas, dos sofrimentos, dos conflitos aos quais temos que passar para assim aprendermos. E uma vez que nós aprendemos, então nós já estamos prontos para passar para outra prova, para outro momento, para outro ciclo da nossa consciência, da nossa evolução. Porque muitas pessoas dizem que sofrem muito o mesmo problema. Eu já falei isso outras vezes. E eu diria para vocês que nós sofremos enquanto nós não aprendemos. Se nós estamos sofrendo muito com uma situação, com um problema, certamente estamos falhando nas provas e no aprendizado. Porque não tem porquê vivenciarmos as mesmas provas, vivenciarmos os mesmos problemas, se nós já tivermos aprendido com ele. É algo que precisa ser questionado na nossa vida e refletir. Coragem. Não é revidar nem cair na exibição de poder. A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção, quando o desequilíbrio tenta assaltar-te. Meimei. Jesus pronunciou palavras de ânimo e vigor, quando os discípulos estavam atemorizados por uma forte tempestade em alto mar. Coragem, sou eu. Não tenham medo. É provável que você também esteja com medo pelas ondas fortes que batem no barco de sua vida. Você pensa que o barco vai afundar. Não irá. Jesus chegou.
Como esclarece a benfeitora espiritual Meimei, coragem nasce da compreensão da bênção. Então, adquirimos coragem porque compreendemos que Jesus, tal como socorreu seus discípulos ontem, acalmando a tempestade, também hoje sossegará o mar agitado de nossa vida. Jesus é bênção presente em nossa estrada. Não é um personagem histórico, não está morto, nem indiferente aos momentos em que seus amigos estão em perigo. Jesus é o nosso amigo, creiamos nisso. Ele sabe quem você é e do que está sofrendo. Por isso acaba de chegar, ele pede fé e destemor. Faça isso com a certeza de que Jesus lhe infunde forças de coragem e com elas você andará sobre as águas das dificuldades sem afundar. É bem claro o ensinamento quando fala que devemos ter coragem, mas não é a coragem de saltar de um precipício, pular de asa delta, não é isso. E sim a coragem de enfrentar os nossos problemas de frente. Muitas vezes nós recuamos, jogamos tudo debaixo do tapete, porque não temos coragem de enfrentar e preferimos então deixar as coisas do jeito que está. Pelo menos assim vocês terão o controle da situação. Já sabe exatamente quais são os problemas, já aprenderam a conviver com eles e também com os obsessores, claro, porque atrás de todo problema, atrás de toda a situação caótica, existe sim um complexo de obsessor. Isso não quer dizer que o obsessor é culpado pelos nossos problemas. Não é isso. É que nós sintonizamos aquilo que nós pensamos. E se nós nos colocamos como fracassados, se nós nos colocamos como pessoas sem sorte, ou então joga a responsabilidade para Deus e diz, Deus quer assim, então nós vamos sintonizar com espíritos que assim também se entendem e espíritos que assim também sentem. E acabamos que criando uma cadeia vibratória de baixa sintonia. E a cada dia vamos nos acostumando mais a viver mais ou menos, a ser mais ou menos e tudo mais ou menos, quando na verdade está tudo ruim. Então, a proposta de coragem que o mestre quer trazer é que sejamos corajosos no sentido de enfrentar os nossos problemas, as nossas provas, as nossas dificuldades, com sabedoria e compreensão. Sabendo que aquele momento, assim como tudo que é bom passa, o que é ruim também. Então, sabendo dessas verdades eternas, nós devemos enfrentar os nossos problemas de frente. As nossas provas, as nossas dores, mas principalmente na companhia de Jesus. Porque Jesus não é aquele homem que veio lá no passado trazendo as boas novas e hoje ele é crucificado e morto. Ele está bem vivo, como nunca teve. Então, se ele diz, para termos coragem, para não termos medo, assim nós devemos proceder nessa fé, nessa determinação. Até porque quanto mais tempo a gente leva para enfrentar os nossos problemas, mais ele vai nos machucar. E mais eles vão nos escravizar. Aí seremos escravos dos nossos problemas. O problema existe para ser resolvido, seja de que maneira for. Não se pode simplesmente colocar debaixo do tapete, fingir que nada está acontecendo, não fazer nenhum movimento, porque assim nós vamos nos escravizar. E vamos vivenciar uma situação de prova, a qual já deveria ter acabado, já deveria ter mudado o ciclo da nossa vida, e nós estamos ali, batendo na mesma tecla de uma situação. Depois ela vem novamente, e o nosso sofrimento
sempre nos acompanhando. A dor sempre nos acompanhando. Porque nos colocamos na condição de vítima, nos colocamos na condição de conforto e aí nada muda e nada acontece. E sabendo que eu tenho Jesus, que de alguma forma vai estar comigo e que não sabe-se como, mas que vamos ultrapassar aquele problema, quando acreditamos em Jesus, no seu Evangelho, quando praticamos a nossa fé, ou alguém aqui duvida do que Jesus disse. E ele disse que tenhamos coragem e não tenhamos medo. Então não há ninguém que possa contestar essas palavras do Mestre. Então é dessa coragem que o ensinamento vem nos explicar. Até porque, se nós não tivermos essa coragem, se nós não acreditarmos nas palavras de Jesus, com certeza o nosso sofrimento será muito mais doloroso. Será muito mais sofrido as nossas provas, as nossas necessidades de aprender serão muito maiores, as dificuldades que aparecerão, o grau de dificuldade vai ser maior e provavelmente não vamos aprender. Se colocarmos apenas a nossa força humana, não vamos conseguir. Então, entre estar com Jesus e acreditar no que Ele disse, ultrapassar todas as dificuldades e conquistar ainda a plenitude interior, e não acreditar, não ter fé o suficiente, não mexer nos problemas, já que Ele está ali, viver com o problema e sofrendo um mesmo ciclo por longo tempo e muitas vezes perder a encarnação e depois ter que reviver em outra esse mesmo problema, essa mesma situação, já muito mais caótica. Vamos refletir nas promessas de Cristo. Muito melhor. Eu diria que a solução é acreditar em Jesus e passar logo por esses problemas que me afligem, compreendendo que eles são necessários. O que depender da nossa mudança de atitude, da nossa intervenção para que as coisas sejam diferentes, então vamos fazer esse movimento. Vamos acreditar nas promessas de Cristo. E quando Ele diz que herdaríamos o reino dos céus, Ele não fala de um paraíso, de um lugar com anjos cheios de harpas. Mas Ele fala dessa plenitude interior, desse caminho evolutivo da verdadeira felicidade, do verdadeiro amor incondicional, uma felicidade que nós, seres humanos, não podemos explicar. Nós não temos essa compreensão, nós não temos nenhum preparo, nós não temos nenhuma evolução para entender de que é que fala o Mestre quando ele fala dessa felicidade, desse reino dos céus. Então é muito mais do que a gente pode imaginar enquanto seres humanos, seres
em aperfeiçoamento. É muito mais que tudo isso. Vamos refletir então. Outra coisa, toda terça-feira a gente vai dar um pequeno espaço para quem queira dar algum depoimento. Tem alguém que quer dar algum depoimento de fé? Algum depoimento, alguma experiência com a espiritualidade? Boa noite a todos. Para os que não me conhecem, eu me chamo Rafael. Eu trabalho aqui na casa há pouco mais de 2 anos. Eu iniciei aqui em abril de 2016. E nessa mesma época que eu comecei, a minha cunhada estava grávida. Ela mora em Santa Catarina e ela estava grávida de 2 meses. Pouco tempo antes, ela teve uma crise no rim, em que ela teve que pôr um catéter para tirar toda a inflamação, um procedimento que eles tiveram que fazer. E por um descuido da parte médica, eles fecharam ela com o catéter lá dentro. Então ela foi para casa e 1 semana e pouco depois ela começou a passar muito mal na região do útero. Preocupada com o bebê, ela decidiu ir para o médico. E assim que ela chegou no hospital, ela desmaiou e entrou em coma. Esse dia era a minha primeira gira de Preto Velho aqui. E vieram aqui me avisar que a minha cunhada entrou em estado de coma no hospital. E eu nem estava sabendo nada do que estava acontecendo. Então eu pedi para falar com a chefia da casa. E o pai Arruda, na época, me falou que havia um espírito que tinha chegado aqui em casa e tinha pedido ajuda para salvar a mãe dele. Esse espírito pediu para a espiritualidade aguardar a vinda dele aqui na Terra para que ele possa salvar a vida da mãe. Ele já tinha se desligado do corpo há algum tempo para dar um aviso, senão a mãe não ia procurar o hospital. Como a minha cunhada tinha problema de rim crônico, às vezes ela nem procurava, ela esperava passar, mas dessa vez, por ter atacado no útero, ela decidiu ir. E o fato dela ter desmaiado no hospital foi o que salvou a vida dela. Ela entrou em estado de coma e quando examinaram ela estava com infecção generalizada sobre o corpo todo. E o cérebro dela estava praticamente parado. Os médicos já estavam dando como morte cefálica. E naquele dia, durante a gira, foi feito um trabalho e o pai Arruda falou: fica tranquilo que ela vai sobreviver. Os médicos já chegaram no dia seguinte pedindo para a família lá se despedir, porque a probabilidade dela sobreviver era baixíssima, pelo fato de ser uma infecção generalizada, que tinha atacado inclusive o coração. A probabilidade dela sobreviver era mais fácil ganhar na Mega Sena. Ela ficou em coma 3 semanas e o quadro dela não foi piorando, ao contrário, foi melhorando aos poucos. E foram examinar, perceberam que o bebê dela já estava falecido no organismo dela fazia mais de 1 semana. Então, com 3 semanas de coma, decidiram operar ela para tirar o útero, porque ela estava reagindo, só que devido ao útero estar com um feto morto, a infecção ia e voltava. Então decidiram fazer uma cirurgia de emergência numa moça que estava em coma, com a probabilidade baixíssima de sobreviver. E retiraram o feto e falaram para a gente só orar, continuar orando. Ela acordou 1 semana depois. Ela acordou bem, totalmente curada. Ela estava desfigurada, porque o tratamento que teve que fazer sobre ela era uma quimioterapia. Ela estava totalmente desfigurada, careca. Era irreconhecível, mas ela estava viva. E sem sequela nenhuma. O caso dela foi parar no Hospital Regional de Joinville, Santa Catarina, no quadro de milagres. Porque
A probabilidade de alguém sobreviver a uma infecção generalizada no estado que ela estava, todos os médicos iam dizer que é impossível. E depois desse procedimento todo, quando ela acordou, ela falou que para ela não dormiu um mês. Ela dormiu uma noite. Mas ela lembra muito bem que nessa noite, ela recebeu a visita de um casal de preto velho. Ela acordou falando isso. Ela queria saber quem eram os 2 enfermeiros velhinhos negros que foram atender ela naquela noite. E após ela acordar e darem a notícia de que ela estava há um mês de coma e que ela tinha perdido o bebê, depois de toda a comoção que teve, falaram que pelo fato de ela ter ficado um mês de coma, com o feto morto dentro dela, a probabilidade do útero dela ser possível, devido à infecção, de ter um filho, era nula, praticamente. Então ela sobreviveu, mas não teria mais filhos. Isso faz 2 anos. E quinta-feira vai nascer minha sobrinha. Hoje ela está totalmente curada. Os exames dela não apontam nada. A única coisa que ela perdeu foi um rim, que era o rim que vivia dando problema para ela. Então, toda vez que me perguntam por que eu amo tanto essa casa e o porquê que eu falo que, por mais que eu faça, jamais eu vou receber a bênção que eu já tive, foi porque, se não fosse isso, a nossa fé aqui, eu tinha perdido a minha cunhada, que é muito próxima da gente. Então, eu falo para vocês que fé é confiar, porque mesmo os médicos mais profissionais da região só negativavam a gente. Mas a gente se manteve de pé e hoje a nossa família continua unida lá em Santa Catarina. Então mantenham a fé, não percam, por pior que seja o problema. Porque mesmo quando parece que está tudo escuro e não tem mais solução, e tudo diz que vai dar errado, confia. Confia, porque Vinícius de Moraes uma vez falou que a felicidade é o meio do caminho, a tristeza é o meio do caminho entre 2 felicidades. Então aguardem, confiem, que tudo vai dar certo. Obrigado, gente. Sejam bem-vindos.